Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alucinação? A alucinação de saber, somada com a alienação, dói muito mais. A guerra na Ucrânia não é só tanque, míssil e manchete de jornal. É gás, é energia e quem fica no escuro e quem lucra com isso. E quando os gasodutos Turk Stream e o Blue Stream entram na mira, não é só a Rússia que sente, é a Europa inteira que começa a congelar. Mas hoje a gente não vai só descrever o que está acontecendo, vai entender o que está acontecendo, quem ganha e quem perde, e quem estava esperando para lucrar desde o primeiro dia. Porque essa guerra energética não é acidente, é um projeto muito bem elaborado e consumado. E como todo projeto capitalista em escala imperial, tem teoria, tem história e tem classe social beneficiada. Vamos dar nome aos bois. Vamos direto ao ponto material. A Ucrânia atinge infraestrutura energética russa, gasodutos que abastecem a Europa via Turquia. Resultado imediato é menos gás, mais preço, mais crise industrial. A guerra deixa de ser regional, vira guerra energética global. E aqui que entra a primeira contradição que a mídia ocidental se recusa a nomear. A Europa apoia a guerra com dinheiro, armas e retórica moral, mas paga a conta com desindustrialização, inflação e recessão. Karl Marx, no Capital, ele já mostrou que o capitalismo produz contradições que não consegue resolver, apenas deslocar. A Europa está vivendo uma dessas contradições na própria pele. Escolheu a retórica geopolítica e recebeu a fatura da base material. Porque Marx nunca cansou de se repetir. A infraestrutura sempre cobra o que a superestrutura promete. E desde o lado do conflito, a União Europeia fez uma escolha histórica: romper com o gás russo. Sanções, embargos, discursos inflamados em Bruxelas sobre democracia, soberania, os valores ocidentais, a liberdade e piriri pororó. Só que esqueceram de um detalhe absolutamente básico: a indústria precisa de energia. E energia cara mata indústria. Resultado concreto: uma desindustrialização silenciosa e desastrosa vai acontecendo. Fechamento de fábricas na Alemanha, que é considerado o motor industrial da Europa, inflação energética que corrói o poder de compra da classe trabalhadora europeia, queda de competitividade que beneficia diretamente e principalmente a indústria americana e a indústria chinesa. O John Maynard Keynes, que não era marxista, mas entendia de economia política melhor que a maioria, já demonstrou que nos anos 1930, os choques de custo de energia não se resolvem com moralidade, resolvem com política industrial, com planejamento e com investimento público. A Europa faz o oposto. Aplicou sanções ideológicas sem construir alternativa material. E o trabalhador europeu descobriu uma coisa muito simples: não se aquece casa com geopolítica moralista. Essas aí que estamos acostumados a ver a mídia hegemônica defendendo. O economista heterodoxo Ha-Joon Chang, na sua obra Chutando a Escada, mostrou como os países ricos frequentemente destroem as condições que os tornaram ricos e depois apresentam essa destruição como virtude. A Europa desindustrializada, que abandona energia barata em nome de sanções morais, é esse processo em tempo real. Agora, falando sobre o Nord Stream, o fantasma dele, é um crime que ninguém quis investigar, né? Vocês lembram? Em outubro de 2022, explosões submarinas no Mar Báltico, os dois principais gasodutos que conectavam a Rússia e a Alemanha foram destruídos. A maior sabotagem da infraestrutura energética da história moderna. E o que aconteceu com a investigação? Silêncio, arquivamento, desvio de atenção. E o jornalista Seymour Hersh, que foi vencedor do prêmio Pulitzer, que revelou o massacre do My Lai durante o Vietnã, publicou uma investigação detalhada apontando responsabilidade americana e norueguesa na operação. A mídia hegemônica ocidental ignorou ou atacou a fonte, mas a pergunta permanece no ar:
Quem se beneficiou com o gás russo fora do jogo europeu? Entra outro player aí. Os Estados Unidos, vendendo gás natural liquefeito a preços muito superiores ao que a Europa pagava pelo gás russo via gasoduto, mais distante, mais complexo, mais lucrativo. E a guerra virou negócio, a energia virou arma e o aliado virou fornecedor prêmio. Isso nos lembra, gente, o Lenin. Você sabe, naquele livrinho que eu sempre canto aqui, O Imperialismo, a etapa superior do capitalismo, ele identificou o mecanismo com precisão. No estágio imperialista, os aliados competem tanto quanto os inimigos. A diferença é que essa competição entre aliados se disfarça de solidariedade. O que os Estados Unidos, perdão, fizeram com a Europa, substituir dependência energética russa por dependência energética americana, mais cara e muito mais terrível para as economias, é imperialismo dentro do bloco ocidental, com diplomacia em vez de canhão, com o mesmo resultado de fundo, transferência de renda da Europa para os Estados Unidos. E é agora que começa a ficar realmente interessante. A unidade europeia, apresentada pela mídia como monolítica e inabalável, começou a rachar. A Espanha já reclama abertamente dos custos econômicos. A Finlândia, recém-chegada na NATO, começa a flertar com diálogo com a Rússia. Hungria e Eslováquia, que mantêm relações energéticas com Moscou, apesar das pressões de Bruxelas. A Alemanha, cujo modelo industrial foi construído historicamente sobre energia russa barata, enfrenta sua pior crise de competitividade em décadas. Por quê? Porque a ideologia é bonita até chegar à conta de luz. E o Gramsci nos dá a ferramenta analítica aqui. A hegemonia, a capacidade de uma classe ou potência de fazer seus interesses particulares aparecerem como interesse geral, tem sempre seus limites. Quando a base material contradiz a narrativa hegemônica de forma suficientemente e brutalmente concreta na vida cotidiana das pessoas, a hegemonia começa a rachar. A narrativa da unidade ocidental em defesa da democracia funciona em Bruxelas e em Washington. E funciona menos quando a fábrica fecha e os trabalhadores europeus perdem o emprego. Itzvan Mesaros, em sua obra Para Além do Capital, que eu recomendo muito que vocês lerem, mostrou que as condições do sistema capitalista não se resolvem por decreto ideológico. Elas retornam sempre pela porta da base material. É a crise energética europeia, essa contradição batendo na porta. Outro que gosto de citar também, para nomear um processo, é o David Harvey, que identificou no novo imperialismo o que eu já venho falando aqui em outros episódios: a acumulação por espoliação. O capitalismo contemporâneo não se reproduz apenas pela extração da mais-valia do trabalho vivo. Reproduz pela privatização e mercantilização dos recursos que eram comuns, públicos ou acessíveis, ou, traduzindo, eram estatais. A crise energética europeia é a acumulação por espoliação em escala continental. O que antes era energia relativamente barata, garantida por contratos de longo prazo com a Rússia, negociados ao longo de décadas, foram destruídos da noite para o dia. E agora substituindo por energia cara, especulativa e dependente do mercado global. E quem ganha com a energia cara e volátil? Os mercados financeiros que especulam nos mercados de commodities energéticas. As grandes trades de energia, como a Vitol, a Glencore, a Transfigura, que lucram nas margens da volatilidade. A indústria americana de gás natural liquefeito. O complexo militar industrial, que precisa de conflito permanente para justificar orçamentos crescentes. A Rosa Luxemburgo sempre disse: o capitalismo destrói para acumular, destrói relações econômicas existentes, destrói infraestrutura, destrói acordos e, na destruição, cria novas oportunidades de valorização para o capital. O Nord Stream destruído
é a Rosa Luxemburgo em versão explosivo C4. E o conflito não para, pessoal, ele vai se deslocando. O fim da guerra na Ucrânia, quando vier, não vai significar paz na Europa, vai significar um deslocamento maior. E o próximo palco estratégico já está sendo preparado, que é o Mar Báltico, região de máxima tensão, fronteira direta entre a Rússia e os países da OTAN, alta concentração militar de ambos os lados, cabos submarinos de dados e energia que conectam a Europa, o norte da Europa. E o politólogo Halford Mackinder, que fundou a geopolítica clássica no início do século XX, identificou que quem controla as margens da Eurásia controla o comércio global. E o Báltico é uma dessas margens críticas. O economista político Robert Brenner, em sua análise das crises capitalistas contemporâneas, mostrou que o capital financeiro precisa de instabilidade periférica controlada para continuar se valorizando. Guerras regionais não chegam ao centro. Tensões que mantêm os preços ativos e energéticos elevados. A crise permanente como modo de operação normal do capitalismo tardio. E o Báltico pode ser o próximo laboratório desse processo. Agora, quem ganha e quem perde? A pergunta é simples e a resposta é brutal. Quem lucra com a crise energética europeia? A indústria americana de gás natural liquefeito, que quadruplicou as suas exportações para a Europa desde 2022, e o complexo militar industrial, como a Raytheon, a Lockheed Martin, Northrop Grumman, com contratos históricos de fornecimento de armas. Os mercados financeiros especulativos que operam nos mercados de energia voláteis. As grandes trades de commodities que lucram na volatilidade. E quem perde? Classe trabalhadora europeia, com a inflação energética, desemprego industrial e queda do poder de compra. As pequenas e médias empresas industriais europeias, especialmente alemãs, que não conseguem competir com a energia cara, e os países do sul global que dependem de mercados europeus estáveis. E o dado que a mídia ocidental jamais menciona é a classe trabalhadora ucraniana que paga com sangue o preço de um conflito que as potências ocidentais alimentam com armas, mas não encerram com diplomacia. O Paul Suisse e o Paul Baran, no Capital Monopolista, mostraram que o capitalismo monopolista entra no gasto militar e nos conflitos geopolíticos de uma válvula de escape para a crise crônica para a realização do lucro, perdão. E quando o mercado interno satura, quando a produtividade cai, quando os lucros minguam, a guerra aparece como keynesianismo militar, estímulo econômico pago com sangue alheio. A guerra não é irracional, é perfeitamente racional dentro da lógica do capital. E é uma dimensão adicional aí que precisa ser nomeada, a chamada transição energética verde. A solar, a eólica, a hidrogênio, que está sendo apresentado como solução para a dependência do gás russo. Mas quem vai construir essa infraestrutura? Quem vai controlar as patentes das tecnologias? Quem vai extrair os minerais, lítio, cobalto, manganês, necessários para as baterias e painéis solares? A mesma estrutura do capital que hoje está lucrando com gás. A transição energética, se feita dentro da lógica do mercado capitalista, não é emancipação energética, é uma substituição de uma dependência por outra, do petróleo árabe e do gás russo para o lítio latino-americano e das tecnologias patenteadas pelas Big Techs. O economista Jason Hickel, em Less is More, ou Menos é Mais, mostrou que não é possível fazer transição energética genuína sem questionar o crescimento econômico infinito que o capitalismo exige. Porque qualquer fonte de energia que sustente os níveis atuais de consumo do norte global, que permita ao sul global alcançar esses níveis, é materialmente impossível. A crise energética europeia não é apenas geopolítica, é o capitalismo batendo nos seus próprios limites ecológicos e materiais. Então, gente, vamos fechar com toda a clareza que esse momento exige. Os ataques aos gasodutos Tuckstream e Bluestream não são eventos isolados. São peças de um tabuleiro cujas regras foram escritas muito antes. A Europa se afastou da energia barata russa, que sustentou décadas de prosperidade industrial,
e entrou numa dependência cara, instável e lucrativa para os Estados Unidos. Isso não foi erro de cálculo, foi projeto. E de qual projeto? De um projeto de reorganização imperial da economia energética global em benefício do capital americano, das finanças especulativas e do complexo militar industrial, com a classe trabalhadora europeia pagando a conta, com o povo ucraniano pagando com sangue, com o sul global pagando com inflação alimentar, porque energia cara é comida cara. E o Marx mostrou que capitalismo produz contradições que se acumulam até se tornarem sustentáveis. Lenin mostrou que o imperialismo resolve suas contradições exportando para os outros. Rosa Luxemburgo mostrou que essa exportação tem limites, até quando os limites são atingidos, a crise retorna ampliada. Harvey mostra que a acumulação por espoliação é o mecanismo atual desse processo. Mesaros, que afirma que não há saída estrutural dentro do próprio sistema. E o Gramsci nos lembrou que a hegemonia que sustenta tudo isso depende do consentimento. E quando a base material corrói esse consentimento, as rachaduras aparecem. As rachaduras estão aparecendo na Europa, que não aquece, na Alemanha, que se industrializa, na Finlândia, que hesita, na Hungria e na Eslováquia, que resistem, e no trabalhador europeu, que paga a conta de uma guerra que não escolheu. A guerra continua, o gás diminui, o preço sobe e alguém lucra. Sempre. Mas nomeá-lo já é começo de uma outra história. E como sempre dizemos aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.